A Ucrânia está lutando por sua existência. À medida que o exército ucraniano se prepara com drones militares, mísseis mortais, como esta arma antiblindada leve de próxima geração UNAW e veículos blindados, como este M2 Bradley, um dos IFVs mais rápidos que existe armado com um canhão automático M242 de 25 mm terrivelmente preciso, eles parecem estar fazendo um bom trabalho ao combater as tentativas agressivas de Putin de tomar seu país. Um trabalho muito bom. Espere. A Ucrânia poderia realmente vencer esta guerra? E o que acontecerá se eles vencerem? De acordo com especialistas militares e um Putin cada vez mais nervoso, a vitória da Ucrânia nesta guerra é possível, talvez até provável. Vamos descobrir o porquê, começando com o aqui e agora. Neste ponto, todo mundo está esperando pela primavera, especialmente o exército ucraniano com coração de leão. Por quê? Bem, a guerra, principalmente confinada à região de Donbas, no extremo leste do país, foi caracterizada por cercos de inverno em e ao redor de paisagens urbanas devastadas como Soledar e Bakhmut. Essas batalhas foram inconclusivas para ambos os lados. É uma situação controlada, comentou um comandante de unidade ucraniana. Às vezes, é realmente melhor dar um passo para trás, depois disso, fazer um contra-ataque e esmagar o inimigo. Todos os dias estamos destruindo posições inimigas. As pessoas estão cansadas, mas seus corações ainda estão ardendo. Temos trabalho a fazer. As coisas não vão continuar assim para sempre. A Ucrânia tem um plano e começa com tanques. No momento, a Ucrânia e a Rússia estão usando os meses de inverno para descansar e reabastecer suas tropas exaustas, injetando novos soldados na luta antes das operações de maior escala programadas para a primavera. Com alguns funcionários alegando que a Rússia em breve lançará seus 300 mil novos conscritos em uma iminente nova ofensiva, a Ucrânia está se preparando seriamente para suas próprias linhas defensivas a partir das quais pode repelir o ataque russo e, com o tempo, organizar sua própria contraofensiva abrangente usando tanques de batalha principais recém-doados. A lista de sucessos da Ucrânia já é longa, e continua a crescer. Venceu a Batalha de Kiev, defendeu Mykolaiv e manteve os russos fora de Odessa. Depois de empurrar os russos para o leste de forma constante durante todo o verão, lançou campanhas brilhantes para libertar Kharkiv e Kherson. Se as futuras contraofensivas da Ucrânia conseguirem repetir o resultado das realizadas em 2022, a vitória pode estar muito próxima. Mas a vitória pode assumir muitas formas. O que isso significaria em última instância para a Ucrânia? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou claro que a vitória para ele significa uma restauração completa de seu território como existia antes da invasão da Rússia, mesmo que isso signifique que a Rússia continue sua ocupação ilegal da Crimeia, a península rochosa do Mar Negro que seria incrivelmente difícil de libertar pela força militar. Se o poder de combate da Ucrânia continuar a crescer, existem dois cenários operacionais prováveis para como a guerra pode terminar. O primeiro é o mais provável, algo que analistas políticos chamaram de a vencer pequeno. Neste resultado, as forças ucranianas essencialmente conseguem restaurar o status quo que existia antes da Rússia lançar seu ataque em fevereiro, expulsando todas as forças russas a leste do rio Dnieper, garantindo seu acesso ao Mar Negro e até mesmo possivelmente rompendo a ponte terrestre da Rússia para a Crimeia. Quando você tem um monte de tanques, mísseis, drones e outras armas malucas à sua disposição e você sabe como usá-los taticamente, tal vitória é possível. E a Ucrânia tem tudo isso e muito mais. O uso de inteligência ocidental de primeira linha por Kiev tem sido mais do que impressionante. Sua integração do que só pode ser descrito como uma enorme variedade de armas de fogo ocidentais e outros sistemas de armas, de HIMARS a mísseis aerobuseiros, tem sido nada menos que inigualável. Sua determinação obstinada e compromisso em lutar a longa luta os viu quebrar o moral russo, forçar novas ondas de conscrição russa e fazer muitos ganhos táticos com os poucos meios à sua disposição. Será tudo isso suficiente para reconquistar o que é por direito da Ucrânia? Espero que longe de um resultado que possa induzir um Putin com vontade de atirar a recorrer à escalada nuclear. O cenário vitória pequena ainda sinalizaria o potencial para estados menores e militarmente mais fracos a repelirem vizinhos neo-imperiais agressivos. Agora, vamos falar sobre a vitória grande. Dadas as limitações territoriais relativamente pequenas no cenário de a vitória pequena, você pode imaginar o alcance do cenário a vitória grande. Neste cenário, a guerra termina completamente sob os termos da Ucrânia, o que significa que a libertação da Crimeia e até mesmo partes ocupadas do Donbas, que a Rússia deteve por 8 anos antes de sua invasão em 2022, voltaria a estar em discussão. O que precisaria acontecer para que a Ucrânia reivindicasse completamente o título de campeã? Para começar, ela teria que responder a uma série de perguntas persistentes sobre seu potencial de combate para uma grande vitória. Eles teriam que atacar, não defender, extensas porções de terra, algumas das quais são predominantemente acessíveis apenas por via aquática no caso da Crimeia. A Rússia se agarraria teimosamente a essas posses roubadas, legitimando símbolos do status de grande potência em declínio de Putin aos olhos do mundo.
Em um artigo da Foreign Affairs discutindo esses desfechos, Liana Fix e Michael Kimmage argumentaram que as estrelas teriam que se alinhar verdadeiramente para uma derrota total da Rússia, uma vitória relâmpago para a Ucrânia, uma batalha construindo sobre a outra, as linhas de suprimento russas se desintegrando e o moral ucraniano impulsionando seus soldados inabalavelmente para frente. Ao mesmo tempo, o exército russo teria que entrar em colapso e em retirada. A estratégia cederia às emoções dos soldados individuais à medida que o pânico se apoderasse. Independentemente de qual versão da vitória da Ucrânia acabaria se concretizando, uma coisa é certa, as coisas não terminariam aí. As consequências de uma vitória ucraniana seriam de longo alcance, independentemente da escala. A derrota russa traria uma vergonha nacional quase insuportável. Os russos mais radicais ficariam enfurecidos e pressionariam Putin a usar todos os meios ao seu alcance para salvar algo de sua operação militar especial. Mas talvez tudo não seja suficiente. À medida que a infâmia da derrota se espalha pela Rússia, uma população há muito protegida da verdade sobre a guerra de Putin pela venenosa equipe de propagandistas do Kremlin se tornará ciente do estado desesperado dos assuntos. O descontentamento poderia se transformar em rebelião aberta. A rebelião poderia dar origem a uma revolução. Putin conseguiria manter o poder? Por outro lado, a vitória ucraniana não apenas confirmaria os bilhões de dólares em ajuda e material doados pelo Ocidente, mas também sinalizaria a confiabilidade e a resiliência da Ucrânia como parceira e possível aliada. A Ucrânia poderia se juntar oficialmente à OTAN e à União Europeia? Essas decisões forçariam uma Rússia desesperada a uma guerra nuclear aberta? Antes de explorarmos essas possibilidades mais a fundo, devemos deixar claro que mesmo que a Ucrânia vença de forma limitada, é improvável que o conflito realmente termine. Ao prever o futuro de seu país, o presidente Zelensky argumentou que os ucranianos em todo lugar precisariam permanecer vigilantes e preparados para décadas de conflito perpétuo, comparando a Ucrânia a Israel em sua orientação em tempo integral em direção à autodefesa. Desprovido de seu poder militar convencional, Putin, ou quem estiver no controle da Rússia após a vitória da Ucrânia, quase certamente buscaria usar todas as outras opções à sua disposição para tornar a vida miserável para a Ucrânia. Este é o modus operandi da Rússia. Ciberataques e propaganda visarão as eleições ucranianas, campanhas de desinformação minarão candidatos políticos específicos que o Kremlin considera perigosos. Talvez a maior questão associada a uma possível vitória ucraniana seja se o regime autoritário de Vladimir Putin pode sobreviver a uma derrota total. Após 2 décadas de comportamento expansionista e escalonante, ele agora apostou tudo na Ucrânia. Promessas aos ardentes seguidores de Putin de prestígio global recém-encontrado, prosperidade e a consolidação de um bloco russo neossoviético para fazer frente à OTAN no Ocidente, no evento altamente antecipado de uma vitória russa, quase desapareceram. A derrota russa soaria o sino da morte para as elevadas aspirações de Putin e poderia acelerar a completa desintegração de seu sistema de apoio político. A lealdade política de seu círculo interno até agora permitiu a Putin manter o controle sobre todos os aspectos da sociedade russa. As vitórias ucranianas já expuseram rachaduras nessa hierarquia bem fechada. Certos membros manifestaram seu descontentamento ao longo da guerra. Ramzan Kadyrov, líder da República da Chechênia, foi um deles em novembro passado quando criticou abertamente a liderança militar russa após uma série de reveses no campo de batalha. Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, uma organização paramilitar privada, concordou com Kadyrov, um sinal de apoio em desalinho que certamente será exacerbado pelo futuro sucesso ucraniano. A queda de Putin teria graves repercussões. O seu afastamento resultaria em caos político, e a subsequente luta pelo poder altamente contestada dividiria a sociedade russa até o âmago. Existe a possibilidade de um novo líder forte assumir o seu lugar, provavelmente um membro do Kremlin. A ascensão deles resultaria em ações semelhantes entre as nações ocidentais para tentar limitar sua influência econômica, política e social. Dito isso, existe a possibilidade de que o colapso do regime de Putin possa resultar na nomeação de um líder muito mais conciliatório, mais inclinado a reparar o relacionamento danificado da Rússia com seus vizinhos e o resto do mundo. A subsequente flexibilização das sanções poderia ajudar a estabilizar uma economia que luta cada vez mais a cada mês. Muitos exemplos históricos de falhas militares russas passadas indicam que a derrota russa resultaria em algum tipo de mudança política sísmica. As derrotas russas para o Japão em 1905, as potências centrais em 1917 e o Afeganistão em 1979 geraram um significativo retrocesso político, até mesmo uma mudança revolucionária. Quem pode dizer que o mesmo não poderia acontecer se a Rússia perder esta guerra também? Vamos falar sobre outro possível cenário pós-guerra. E se a Ucrânia se tornar oficialmente a fronteira oriental da Europa? Sim, estamos falando sobre a integração na UE-OTAN. Uma característica duradoura do conflito até agora tem sido o aumento da aliança da Ucrânia com o Ocidente em questões políticas, militares e econômicas. Zelensky sabe que o futuro de seu país depende de sua capacidade de extrair o máximo de ajuda material de observadores simpáticos ao redor do mundo, e em momentos de crise séria, ele se provou um arrecadador habilidoso e motivador. Zelensky está jogando o jogo de longo prazo.
A única maneira de a Ucrânia se sentir completamente segura contra a agressão russa é se receber o pleno apoio e respaldo da aliança da OTAN. E a única maneira de conseguir isso é se tornar membro da OTAN. Isso já foi considerado um devaneio, um cenário absolutamente impossível, uma linha vermelha que a OTAN não cruzaria. Antes de 2022, a adesão ucraniana à Aliança Transatlântica era considerada uma ameaça muito grande aos interesses de segurança russos. A Ucrânia realmente solicitou a adesão limitada em 2008, mas a solicitação foi adiada durante a eleição de seu próximo presidente, Viktor Yanukovych, que optou por manter a Ucrânia fora da OTAN. Mas então a Rússia invadiu em 2014, se pintando como o agressor e a Ucrânia como vítima. Desde então, a Ucrânia se apresentou como um candidato perfeito para a OTAN e, após seu desempenho contra a Rússia. Até agora, é difícil discordar disso. O ano passado mudou tudo. Os países da OTAN estão agora doando armas e equipamentos em grandes quantidades. À medida que a Ucrânia se torna mais proficiente nesses sistemas, ela se tornará ainda mais interoperável com os parceiros ocidentais, fortalecendo seu caso para adesão à OTAN. Em setembro passado, a Ucrânia oficialmente se candidatou a ingressar na OTAN, com o apoio público em alta. Hoje, mais de 85% dos ucranianos veem como do melhor interesse do seu país ingressar na aliança. A adesão depende de muitos fatores. Embora 9 membros da OTAN tenham manifestado o desejo de que a Ucrânia se junte, é quase certo que a aliança não aceitará a candidatura da Ucrânia enquanto o país estiver em guerra, pois fazê-lo obrigaria cada país da OTAN a implantar forças na própria Ucrânia, um passo que os líderes políticos desses países provavelmente hesitariam em dar. A perspectiva da Ucrânia ingressar na OTAN continua a ser o tabu da política internacional, observou um jornalista. Abordar o assunto pode queimar você. Em vez disso, eles continuarão apoiando materialmente a Ucrânia até que ela saia vitoriosa e, em seguida, tomarão uma decisão unânime sobre a adesão à OTAN. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou: a tarefa mais imediata e urgente é garantir que a Ucrânia prevaleça como uma nação soberana, independente e democrática da Europa. Se a Ucrânia vencer a guerra, terá silenciado os críticos quanto à sua dignidade de ingressar na OTAN. Tendo enfrentado mais combates contra um adversário de igual para igual do que todos os membros da OTAN combinados, a inclusão rápida da Ucrânia no corpo multinacional faria sentido lógico, se nada mais para dissuadir a Rússia de tentar invadir o país novamente. Aqui está mais um resultado altamente provável de a Ucrânia vencer a guerra: a Rússia sofre um colapso político e econômico total e humilhante. A Ucrânia já está trilhando o caminho em direção à prosperidade democrática, um resultado que seria acelerado na vitória. A luta heroica da Ucrânia uniu o Ocidente em apoio contra a Rússia. Como resultado, a Ucrânia estabeleceu as relações diplomáticas mais próximas com autoridades ocidentais em toda a história do país. Zelensky viajou pelo mundo angariando apoio em sua luta pela liberdade, inspirando audiências e líderes cujos países travaram lutas semelhantes contra a opressão. Tão provável quanto o sistema político e econômico da Rússia se despedaçar após uma vitória ucraniana, a democracia da Ucrânia provavelmente floresceria. Em 28 de fevereiro de 2022, apenas alguns dias após a invasão da Rússia, a Ucrânia oficialmente se candidatou a ingressar na União Europeia. Em uma recente cúpula UE-Ucrânia, a primeira a acontecer em solo ucraniano, a Ucrânia expressou interesse em garantir a adesão à UE dentro de um apertado prazo de 2 anos. A maioria dos membros da UE sabe que essa proposta é um pensamento otimista, com o presidente francês Emmanuel Macron afirmando que levará décadas antes que a Ucrânia se junte, comparando seu caso ao da Sérvia, Turquia e Montenegro, que ainda guardam a adesão. No entanto, a maioria das pessoas teria descartado as chances da Polônia de algum dia se juntar à UE quando estava envolvida em sua própria luta pela liberdade na década de 1980, dentro de uma década após a dissolução da União Soviética. A Polônia se juntou oficialmente à OTAN em 1999 e à UE alguns anos depois. Outros estados bálticos têm uma trajetória semelhante. Todos eles apoiam a adesão da Ucrânia, por motivos óbvios. As nações da UE temem que a adesão da Ucrânia dilua seus próprios poderes e vantagens. Com a Ucrânia e a Polônia juntas tendo uma população combinada de 80 milhões, há a sensação de que poderiam se unir para rivalizar com a Alemanha como uma força política no Conselho Europeu ou a se tornar um ônus excessivo para o orçamento da UE. No entanto, ninguém pode negar o entusiasmo da Ucrânia em se alinhar com o Ocidente. Claro, nada fala mais alto do que a vitória. Se o processo de adesão à UE for baseado no mérito, a Ucrânia continuará a se esforçar para cumprir cada uma das condições da Comissão da UE. Isso se tornará mais fácil quando puder concentrar mais de suas energias internamente na reconstrução, no combate à corrupção e na reforma de seus sistemas democráticos após anos de guerra. Então, resumindo, o resultado da guerra da Rússia na Ucrânia certamente terá enormes consequências para o mundo inteiro. Esses resultados dependem de a Ucrânia ganhar grande ou a ganhar pequeno, presumindo que ela ganhe. Mas se a vitória estiver no horizonte, isso significa o fim do futuro político de Putin? Pode haver adesão à OTAN ou à UE no horizonte para a Ucrânia. A vitória sinalizará um abraço ainda maior aos valores ocidentais entre os ucranianos comuns? O que você acha?
Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais análises militares de especialistas em militares.